Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de cobertura do Festival de Berlim. Esse é o resumo do nosso segundo dia, mas o quarto dia de festival, como eu mostro aqui na edição do Screen Daily de hoje. Essa revista eu mostrei no ano passado e mostro porque ela apresenta no final uma tabela com todos os filmes da mostra competitiva e 6 deles já foram com críticas publicadas. A gente é representado, o Brasil é representado pelo Globo com o Carlos Elie de Almeida. E eu falei sobre 2 desses filmes com vocês ontem, que foi o Another End e o La Cocina. Hoje eu assisti mais 2 filmes da mostra competitiva, vou falar daqui a pouco sobre eles. Primeiro eu vou fazer um apanhado aqui de como está sendo a minha experiência, que está sendo bem diferente da experiência do ano passado, porque ano passado foi o meu primeiro ano de cobertura. Esse ano, todos os perrengues que eu passei, eles foram já superados, porque eu já sei onde encontrar a saída do metrô correta, a diferença entre a linha S e a linha 1, U, não 1, aonde se encontra cada um das salas de cinema, então estou indo muito mais rápido, a logística se tornou mais fácil quando a gente conhece os locais e as regras. Porém, ano passado eu ganhei de brinde uma pochete do festival e esse ano eu ganhei 0 brinde. Quando eu cheguei para recuperar a minha credencial, a única coisa que eles falaram é que a programação está disponível no espaço da imprensa, não ganhei nem um bem-vindo, nem nada. E fiquei bastante frustrada porque os festivais estão caindo aí. Meu primeiro festival na cobertura de Cannes, eu tinha ganhado uma bolsa que eu acho linda, muito boa para você carregar as coisas durante o festival. Você carrega a sua câmera, seu notebook, as revistas, e aí isso foi completamente suprimido dos festivais. Estão economizando uma grana, não dando brinde para jornalistas. Acabou a mamata. E a segunda coisa que eu queria compartilhar é que o terceiro filme que eu vi hoje, que é o Cidade Campo, que é o filme brasileiro, eu não vou poder falar sobre ele porque ele só estreia, tecnicamente ele estreia oficialmente amanhã. E hoje foi uma sessão de imprensa e se vocês não sabem, a gente só pode falar dos filmes 30 minutos depois que começa a sessão oficial dele aqui no festival. Isso é uma regra, tá escrito que a gente tem que condizer com ela, e se a gente for falando sobre o filme antes dessa data, a gente pode perder a nossa credencial. Eu não quero correr nenhum risco, então amanhã eu vou falar sobre o filme da Juliana Orras. Então, bora falar sobre os filmes que eu vi hoje. O primeiro filme foi Dahomey, é um filme da Mati Diop. Para quem não conhece, Mati Diop é uma diretora franco-senegalesa. Ela ganhou um respeito internacional e reconhecimento por ter abocanhado o prêmio de Um Certo Olhar, em Cannes, em 2019, com o filme Atlantique, que era um filme que falava sobre migração, a diáspora africana, mas com um teor de filme de gênero, de horror. E nesse filme, que ela tá na mostra competitiva esse ano, que chama Dahomey, é um documentário e que pra mim tem bastante chances de ser vitorioso. Aí comparando que ano passado também ganhou um documentário, Surladome, e que a presidente do júri é a Lupita Nyong'o, que é keniana, americana, que pode se identificar com a história, que tem uma voz para colocar esse filme entre ali os mais, que tem mais repercussão. Então, a história desse filme também fala muito para nós brasileiros. Ele é um documentário que fala dos artefatos que foram retirados da África e levados para a França. A gente pode aí usar o verbo que eles usam no filme, roubados, que são artefatos de importância cultural, importância sagrada, mas que eles foram colocados no Museu do Quai Branly de Jacques Chirac, que recebe esse nome porque foi feito pelo presidente Jacques Chirac, então presidente da França. E eles ficaram ali expostos. Eu já visitei esse museu, tem bastante artefatos de vários locais, de várias colônias do mundo. E o Macron, para fazer uma reparação histórica, decidiu reenviar da onde eles foram retirados, alguns desses objetos. E um desses objetos é a figura do Dahomey, que é uma figura importante, e a Mati Diop ela vai reconstruir a figura desse ente cultural do Benin e trazer pra gente conhecer quem foi Dahomey, mas ela vai fazer isso com o próprio Dahomey na figura da estátua que estava em exposição no museu, falando e sendo realmente engraçado porque ele está irritado por ter sido nomeado como número 26 de carga que vai ser restaurado ao seu país de origem.
E ela promove também um debate com os jovens que não tiveram acesso às informações sobre essa entidade. E a gente também vai vendo em torno de como eles processam essa reconstrução da cultura retirada deles durante alguns séculos. E se a gente pensar, o que de nós foi usurpado dos portugueses, dos nossos povos originários, que a gente nunca chegou a conhecer? A gente brinca muito que a gente quer o ouro de volta de Portugal, mas o que de cultural foi roubado do Brasil pelos portugueses? Fica aí a reflexão, e esse filme, ele é um filme curto, mas vale muito a pena pra gente refletir, e ele consegue construir uma narrativa interessante, como eu disse, porque Dahomey, ele vira um personagem narrativo. E de um outro lado, a gente tem um filme alemão, que é do diretor Matthias Glatzer. Eu confesso que eu não conheço a filmografia desse diretor, mas eu gostei bastante desse filme. O filme se chama Dying, na tradução seria Morrendo. Ele é um filme longo, um pouco mais de 2 horas e meia, mas ele conta uma odisseia familiar. Então ele pega uma família, um microcosmo, para tratar de assuntos universais. Então qualquer pessoa aí que já passou dos 30 vai se identificar com o tipo de relação, porque ele fala sobre o ciclo da vida. Ele já tem esse título aí, Morrendo, que fala sobre o que todos nós estamos fazendo desde que nascemos, começamos a morrer. Ele começa com um vídeo de uma criança falando sobre a natureza, a natureza da vida, e depois parte para 5 capítulos, tendo capítulos nos pais, que começa de forma já bastante impactante, com a mãe no chão rodeada de cocô e o marido seminu que partiu na casa da vizinha, porque ele tem demência senil e ela tem problema de mobilidade e ele cagou pelo chão, porque ele não tem mais controle dos próprios atos. Então já coloca ela ligando para o filho para pedir ajuda e caindo na caixa postal. Então a gente vai conhecer a dinâmica dessa família, vai ver que esse casal, a mãe e o pai já não estão lá muito unidos. Eles estão passando por uma circunstância de dificuldade para fazer pequenos serviços do cotidiano, e esses filhos que não vão visitá-los quase nunca. E quando passa o capítulo do Tom, que é o filho mais velho, ele vai explicar que o Tom também está passando pelos próprios problemas deles e por que ele não vai visitar os pais, assim como a Ellen, se eu não me engano, esse é o nome da personagem, que é a irmã dele, que some, ela não aparece tanto na narrativa do pai quanto na narrativa do irmão, porque ela tem os seus próprios dilemas. E no final tem mais 2 capítulos, que é o capítulo Amor e o capítulo Vida, que vai contar a problemática de todos esses elementos. Então assim, é muito problema envolvido. Eu já falei de doença senil, o Tom sofre com traumas, com dificuldade de estabelecer um relacionamento saudável, a irmã sofre com alcoolismo, tem um amigo que sofre de depressão, é muito sofrimento, porém, se vocês acham que é um dramalhão todo sofrimento, o filme, ele apresenta isso de maneira cômica. Eu sei que muita gente vai falar que assim, os alemães são assim mesmo. Eu acho que o filme, ele parte de um princípio de que todos os personagens são frios, mas os próprios personagens ao torno redor, como o comportamento é muito distante da nossa humanidade, ele é colocado em evidência. Mas eu acredito que uma das cenas mais poderosas do filme, que é uma cena que eu gosto bastante, que é uma conversa entre a mãe e o filho, de como eles não gostam do outro. E a mãe confessa que não gosta dele desde que ele nasceu, desde que ele era criança, e que nunca conseguiu gostar dele. E ele confessa que nunca gostou da mãe, que ficou longe do pai, e lamenta porque ele tinha que falar com a mãe e pra ele era super pesaroso. Quem nunca teve um relacionamento dificultoso e por conta de todas as nossas correntes sociais não conseguia falar sobre esses problemas de lidar. E esse filme ele fala muito sobre isso, e eu gosto muito dessa dinâmica de cortar essa natureza de relações de sangue como se fosse a coisa mais linda. Os personagens poderiam fazer terapia, sair muita coisa de Freud. Eu recomendo muitíssimo, eu não sei se esse filme vai chegar no Brasil, mas até agora ele acaba sendo um dos meus filmes favoritos do festival, passando até o filme da Kristen Stewart, da Rose Glass, de ontem. Ele não tá esse não estava na mostra competitiva, esse tá. Passando La Cocina e também passando o Dahomey. Então eu
consegui aí colocar o meu filme preferido, Chegando ao Dying, porque eu adoro essas explosões de sentimento, quando eu consigo me identificar, quando eu consigo ficar contente que sentimentos velados vêm à tona e que a gente não precisa se incomodar por ter sentimentos que não são abençoados socialmente. Mesmo que a gente não vá prejudicar ninguém, eu tô falando pra ser incorreto, tá? Não me entendam mal. Tudo bem? Bem, eu fico por aqui hoje e até a próxima.